Pessoal, é o seguinte, preciso começar esse papo com vocês, porque a gente está a poucos dias da decisão do Banco Central de manter a taxa Selic em 15%. E aí, por que eu quero trazer esse tema? Porque, pô, o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou que se ele tivesse lá no Banco Central, ele votaria para reduzir a taxa de juros, porque isso seria um estímulo para a atividade econômica, né? Esse juro muito alto aí não vai deixar as coisas andarem e tudo mais. Pergunta para vocês que estão lá em Brasília, estão vivenciando tudo que está acontecendo, estão por dentro de todas as pautas quentes. Imagino que a taxa Selic vira e mexe deva ser uma pauta. Como é que é a visão, obviamente, de vocês com relação à taxa Selic, mas como que Brasília está vendo o patamar atual da taxa Selic? Tem confiança no trabalho do Banco Central? O pessoal está confortável com o que o Banco Central está fazendo? Ou há um receio, ou há um incômodo de que o Banco Central talvez esteja pesando um pouco a mão, onde ele poderia ser um pouco mais leve? Olha, eu dividiria Brasília, Congresso Nacional, tem dois tipos de opiniões ali de parlamentares. A opinião daqueles que concordam com o que o Banco Central está fazendo e a opinião daqueles que não sabem para que serve o Banco Central, né? São essas as duas opiniões. O Haddad está nessa segunda categoria de quem não tem a menor noção do que faz o Banco Central, do que quer perseguir uma meta de inflação e de como é que o Banco Central faz esse cálculo, né? Primeiro que não tem o menor sentido ele dizer que se ele fosse, né, do Copom, ele votaria para baixar a taxa de juros, porque a maioria do Copom foi nomeado por ele. Ele escolheu o Galípolo, ele escolheu a maior parte da diretoria. Então, antes eles tinham a desculpa, né, de que não, o Roberto Campos é um sabotador. Até tive um debate com o Lindbergh, líder do PT, e ele, não, o Roberto Campos era um sabotador. Eu falei, mas e o Galípolo que vocês colocaram lá, que tá com a mesma política, aliás, subiu o juro para além da expectativa do Boletim Focus. Aí ele, não, o Galípolo ele tá tentando. Eu falei, não, peraí. Então, o Roberto Campos é um sabotador e o Galípolo tá fazendo exatamente a mesma coisa, até pesando mais a mão. Aí ele é um cara bem intencionado que tá por um caminho errado. Assim, obviamente eles estão utilizando o Banco Central só como uma desculpa para eles não fazerem o ajuste deles, né? Todo mundo sabe que se o Haddad tem alguma informação, né, que os melhores técnicos do Brasil, os técnicos do Banco Central não têm, porque como é que o Banco Central funciona? Ele faz um cálculo sobre a expectativa de inflação no futuro, vê a meta, considera a meta estabelecida pelo próprio governo. Então, se o Haddad está insatisfeito, ele fala, não, pode ter um pouco mais de inflação para a gente baixar a taxa de juros. E quem decide a meta é ele. Então, muda a meta, né? Ele quer manter a mesma meta, gastar mais, e ainda quer que o Banco Central baixe os juros, precisa se decidir, amigo, não dá para ter tudo na vida, né? Então, ele mantém a mesma meta, e aí ainda diz que votaria para baixar a taxa de juros. Então, dê para o mercado e dê para o Banco Central essa informação que você tem, que a gente pode ter uma queda, né, na taxa de juros sem a gente sair da meta de inflação, porque ninguém tem essa informação até agora. Ou seja, ele não sabe o que faz o Banco Central, ele não entende o funcionamento do Banco Central, falar baboseira atrás de baboseira, e o que o governo precisava, né, eu acho que o governo até fica triste de ter acabado o mandato do Campos Neto, porque eles ainda tinham a desculpa de que, tem um inimigo ali, é só a gente ficar batendo indiscriminadamente. Como agora eles nomearam a maior parte, eles podem até reclamar que o juro tá alto, mas eles não podem dizer, o bando sabotador banqueiro a serviço da Faria Lima. Eu falei, beleza, vocês colocaram todo mundo lá. Pois é, né, Guilherme? Nós avisamos, né? Não tinha como ser diferente, né? Taxa Selic mantida em 15% mais uma vez, a maior taxa Selic dos últimos quase 20 anos, ali, 17, 18 anos, e não tinha como ser diferente, né? Fuga de capital estrangeiro batendo recorde no ano passado, a nossa bolsa chegou a ser a pior bolsa das principais economias do mundo, que são as bolsas do G20, a nossa moeda chegou a ser a pior moeda do mundo, né, em dado momento, em 2023, 2024, déficit fiscal na casa de R$1 trilhão, a gente pode discutir o culpado, mas nesse governo atual não tinha como ser diferente, juro é o preço do dinheiro, né, e a gente tem um governo que ele sempre que quer fazer qualquer tipo de reforma econômica, é sempre na linha de aumentar taxação, né, de aumentar a taxação e nunca de fazer as reformas que o mundo inteiro recomenda que o Brasil faça, diminuir custo, diminuir, privatizar estatal, né, tem várias estatais improdutivas, né, falando em estatal, quase todas batendo um rombo histórico, né, batendo um recorde de déficit das nossas estatais, sobretudo as principais, Correios, etc. Ou seja, não tinha como, né, diminuir os juros, evidentemente, com essa política econômica dos últimos anos do governo brasileiro. Nós avisamos. Sabe o que é legal que você trouxe aqui do prejuízo das estatais? Porque a galera normalmente pensa, pô, estatal não é feita para dar lucro, né? Aí quando ela dá prejuízo, o que acontece? A gente tá vendo agora, né? Os Correios, pedindo empréstimo. 20 bi.
20 bi. Correio pedindo 20 bi emprestado. Com garantia de quem? Do Tesouro Nacional. Ou seja, quem é garantia quem? Nossa, pô. Se o Correio não pagar, não virar o resultado positivo, não dar lucro, quem que vai pagar todo esse prejuízo aí? A gente, pô. Pô, estatal não é feita para dar lucro, mas prejuízo, beleza. E a gente sai pagando daí o prejuízo de uma estatal. Pô, difícil, né? Agora, um ponto que eu queria trazer para vocês aqui é, apesar da gente estar falando disso, quando a gente olha alguns indicadores, pô, o filme dos indicadores não parece que a gente está numa situação tão ruim. Então vamos dar uma olhada, vou trazer alguns aqui, queria que vocês passassem um pouco sobre isso. A gente olha desemprego. Pô, desemprego no Brasil lá tá perto das mínimas históricas. A inflação, apesar dela estar acima da meta, se a gente for pegar o histórico da inflação no Brasil, a gente pega que a média ali é de 4, 4,5. Então a gente tá falando que a inflação no Brasil, até um pouco mais alta, a inflação no Brasil, historicamente, ela tá no nível ok, vai que os brasileiros eles já estão, digamos, de certo modo habituados. Não é o que a gente busca lá na meta que é 3, mas estão de certo modo habituados. O que dá pra gente dizer que... que a gente pode dizer desses indicadores? Pô, será que o governo, em alguma parte, ele tá fazendo um bom trabalho? Tá entregando um bom resultado? Pô, essa taxa de desemprego, será que as pessoas estão conseguindo trabalhar, estão conseguindo ter mais dignidade, estão conseguindo encontrar emprego fácil? Como é que é a visão de vocês quanto a isso? Eu acredito que não. Eu acho que o governo está fazendo um péssimo trabalho na economia, né? O governo Lula, enquanto não teve a taxação do Trump, quando ele conseguiu ali ter um mote populista ali do Brasil soberano, etc., estava na pior avaliação do governo Lula. Dos 3 governos Lulas, né, chegando ali com uma avaliação negativa, tal qual o segundo governo da Dilma Rousseff, que aí todo mundo sabe como terminou, ou seja, nem quem gosta do Lula estava gostando do governo Lula, né, ou seja, a economia tá uma porcaria, né, quando a gente olha a taxa de desemprego, ela pode estar menor, muito por conta dos empregos informais, né? Ou seja, o maior empregador do Brasil é Uber, é iFood, é 99 táxis, as pessoas não têm emprego informal, não têm emprego formal. Então, a economia tá uma porcaria. Volto a citar o que eu falei na resposta passada. Fuga de capital estrangeiro batendo recorde, bolsa brasileira entre as bolsas do G20 sendo uma das piores bolsas do mundo, a pior bolsa entre as bolsas do G20, dólar chegou a bater recorde, moeda brasileira, que é o real, chegou a ser a pior moeda do mundo, ou seja, economicamente, o Brasil ele está ruim. E basta ver que, independente de ter alguns índices bons, esses índices bons não são culpa do Fernando Haddad, né? Basta ver que tem várias outras motivações, nunca é uma política pública feita pelo Fernando Haddad. Eu lembro que ali no governo Temer, quem vai lembrar, teve alguns índices bons na questão do trabalho, por conta da reforma trabalhista. Agora, os índices bons do Lula não são por conta de políticas públicas feitas pelo Fernando Haddad, ele só quer aumentar a taxação. Taxação BBB, taxação não sei o que lá, taxação não sei o que lá. Nunca é privatização, nunca é uma reforma administrativa, nunca é corte de privilégios, nunca é melhorar a parte fiscal brasileira, sempre aumentar a taxação. Ou seja, tem coisas boas no governo Lula? Pode ter. Não é culpa do Lula. E as coisas ruins do governo Lula são culpas do Lula e do Haddad. Eu acho que é importante a gente sempre ver numa perspectiva histórica e em comparação com os nossos pares em desenvolvimento, né? Porque outro dia eu vi uma apresentação do Marcos Lisboa, né, falando sobre diminuição de miséria e de fome, né? Ele mostra que nos últimos 40 anos, né, o Brasil diminuiu a fome e diminuiu a miséria. Esse é um fenômeno de todos os países em desenvolvimento. Todos os países em desenvolvimento você teve uma queda drástica nos últimos 40 anos da miséria e da fome. Só que quando a gente coloca o Brasil posicionado nesse gráfico, outros países que há 40 anos eram mais miseráveis e tinham mais fome do que o Brasil, hoje tem menos do que o Brasil, né? Então, a perspectiva que a gente tem que colocar é essa. Um número que eu tenho citado, um país que eu tenho citado bastante, só para pegar assim, um dos mais pobres do Sudeste Asiático, que é o Vietnã, já assim, primeiro que quando você analisa 40 anos atrás, sei lá, cada R$100 que um brasileiro ganhava, um sujeito do Vietnã ganhava 2, 3, né? Um nível grotesco de diferença. Hoje essa diferença já é bem menor, né? Hoje o sujeito do Vietnã ganha metade do que o brasileiro, mas com indicadores, você pega o PISA, né? Em matemática, o aluno mais miserável do Vietnã tira a mesma nota do filho de bilionário do Brasil. Então, assim, a gente está numa situação de calamidade, né? O maior exportador de tambaqui é o Vietnã. O tambaqui é brasileiro. Então, assim, o Vietnã é um país minúsculo, pobre, né? Se você vai comparar com outros países do Sudeste Asiático, pior ainda, você vai pegar Singapura, pô. Aí
estoura a diferença. Então, nós estamos ficando para trás em todos os indicadores, em todas as políticas públicas em relação a outros países em desenvolvimento. China, por exemplo, né? China é um país também que cada 100 reais que ganhava um brasileiro, né, o chinês ganhava 7, 8 reais. Hoje o chinês ganha mais do que o brasileiro, né? Sempre se falou muito de, mas a China não tem lei trabalhista, é o trabalho escravo, olha o tanto que eles trabalham com tão pouco que eles recebem. E esse é um ponto importante, né? Muitos esquerdistas utilizam a China como exemplo, mas quando a gente vai falar, então vamos pegar a lei trabalhista dos países asiáticos, aí eles não querem, né? Hoje, o chinês tem uma produtividade maior do que o brasileiro, né? Ele, trabalhando menos, consegue receber mais com uma legislação trabalhista mais flexível, né? Indicadores de saúde, de educação, tudo uma porcaria, né? A gente está para trás em praticamente tudo em relação, e eu não estou comparando com o país desenvolvido, em países em desenvolvimento, né? A gente perde, aí aqui com esse discurso de tributar rico, né? Primeiro que é o discurso mentiroso que eles usavam na reforma do imposto de renda, não, porque tem rico que paga 2%. Não, pera aí, meu amigo. Depois que ele paga 34% na jurídica, você quer falar que ele só paga 2% na física, então ele só paga 2%? Porra, aí é fácil, né? E tem muita gente que acredita, né? Que, porque o professor paga 20% de imposto de renda e o rico paga 2%. Meu amigo, ele pagou 34% na jurídica antes de pagar esses 2%, né? Isso que o 2% vocês ainda estão inventando, que é 8%, né? Não é 2%. Mas, enfim, é um emaranhado de discurso mentiroso que engana muita gente. Assim, o Brasil está prestes a ter um colapso orçamentário, né? Reconhecido pelo próprio governo. A gente nunca teve com os Estados Unidos, de vez em quando tem por causa da diferença de legislação, que é um shutdown, né? Que é um apagão de serviço público, né? Você vê que nos Estados Unidos até publicação em rede social de ministério é paralisada por causa de colapso orçamentário. Só que lá não é porque tá faltando dinheiro ou porque o orçamento é constitucionalmente engessado. Lá é porque o parlamento não chegou numa concordância em relação ao orçamento, aí eles obrigatoriamente têm que entrar em shutdown. Não. Aqui a gente vai entrar para uma realidade orçamentária. Não é porque a lei impõe, é porque os gastos obrigatórios vão ultrapassar 100%. Né? E aí? Acabou com o teto de gastos, né? Você obrigou a aumentar a despesa, no mínimo em inflação, mais 2% ao ano com o arcabouço fiscal, e agora a gente não vai ter 1 centavo em 27 para infraestrutura, 1 centavo para segurança pública, 1 centavo para meio ambiente. Qualquer coisa que não esteja obrigatoriamente na Constituição como gasto, não vai ter nada. Então, é a primeira vez que o Ministério não vai ter dinheiro para pagar a conta de luz. O Ministério vai ter, vão cortar a luz e a internet dos ministérios. As pessoas ainda não estão tendo a magnitude da gravidade da crise que a gente vai viver em 27 por causa do governo. E aí, você pode até ter uma sensação de bem-estar no curto prazo, que é uma analogia muito simples. Pega seu cartão de crédito e gasta o limite o ano inteiro e paga o mínimo. Porra, seu padrão de vida vai aumentar, né? Você vai usar uma roupa melhor, você vai comer em lugares melhores, você vai estar numa escola melhor, você vai ter um plano de saúde melhor. E o ano que vem? O ano que vem, o mínimo já vai ser o teto do que você estava gastando nesse ano no seu cartão de crédito. É exatamente isso que o governo está fazendo, só com o nosso dinheiro. E tem mais, né? Eu sou um conservador, eu acredito no mercado, né? Eu bato na tecla de novo da fuga de capital estrangeiro. Ano passado nós encerramos com 25 bilhões de fuga de capital estrangeiro da nossa bolsa, da B3. A maior dos últimos 10, 9, 8 anos. Ou seja, o mundo inteiro tá olhando esse país e olhando, gente, tirem o seu dinheiro de lá, né? Ou seja, tem que ser muito louco para colocar dinheiro no Brasil em 2025. As pessoas que estavam cometendo essa loucura estão retomando a sua sanidade e tirando dinheiro do Brasil. Ou seja, não dá pra gente falar que a economia brasileira está sendo boa, sendo que todos os investidores, ou a maioria dos investidores do mundo inteiro tá olhando e falando, gente, tirem dinheiro de lá, ou coloca no bolso, ou coloca em algum investimento, ou coloca em outro país. Agora, no Brasil não dá. 25 bilhões de reais retirados da nossa bolsa. Ou seja, a economia brasileira está sendo uma porcaria e o cara que deveria, os dois caras que deveriam estar tentando fazer mudanças para melhorar essa porcaria, que é o Lula e o Haddad, a gente vê muito bem que eles estão com outras preocupações e jamais fazer as reformas que o mundo inteiro sabe que o Brasil deveria fazer para ter essa retomada do investimento estrangeiro. Antes de a gente entrar nas reformas, eu queria trazer um ponto aqui que acho que é legal, que ambos tocaram, que é quando o pessoal falou assim, vai faltar dinheiro. Mas, pô, como é que vai faltar dinheiro se o Brasil tem uma carga tributária compatível com a OCDE, que são países desenvolvidos? Então a gente vai pegar a média lá. Que ele tá falando de quais países? Beleza, os nórdicos eles têm a carga tributária muito maior, mas a média da OCDE é essa, é perto do que o Brasil arrecada de imposto, 33%, 34% do PIB. E o Brasil arrecada muito mais, cobra muito mais imposto do que países emergentes, onde as pessoas têm um padrão de vida similar ao nosso.
A pergunta é, para onde que tá indo esse dinheiro? Porque se o cara não tem segurança de qualidade, se a gente não tem educação de qualidade, estamos muito pior do que o Vietnã, se a gente não tem infraestrutura de qualidade, peraí, meu amigo, e estamos cobrando um imposto de 34%, igual o país desenvolvido, para onde que está indo esse dinheiro? O lance principal é que o Brasil ele gasta e gasta muito, né? Quando a gente fala, a educação brasileira não é boa, né? O Kim falou do ranking PISA, de 81 países, o Brasil está na 65ª posição em matemática. Significa que o Brasil não gasta de dinheiro ou não investe em educação? Não. Significa que o Brasil não investe em matemática? Não. Significa a qualidade do gasto brasileiro, que é horroroso, né? O Brasil gasta bastante em educação, mas gasta mal. Tem países que gastam menos, né? Que investem menos em educação e tem resultados melhores. O Brasil não investe em saúde, não investe no SUS? Investe. E o SUS tem muitas qualidades, evidentemente, mas poderia ser muito melhor com o investimento que o Brasil tem. O Brasil não investe em segurança pública, o governo Lula não investe tanto, poderia investir mais, né? Mas de toda maneira, o que investe mal, né? O Brasil investe bilhões de reais em segurança pública e o resultado é PCC, Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro, que é o TCP, Amigo dos Amigos, que é a ADA, a Família do Norte. Esse é o resultado do investimento brasileiro em segurança pública, né? E ainda tem a questão do déficit, né? O Brasil tem R$1 trilhão em déficit das contas públicas, o maior dos últimos anos. Ou seja, o Brasil arrecada muito? Arrecada bastante. E o Haddad quer arrecadar cada vez mais. Mas o ponto principal é que o Brasil, ele gasta muito e gasta muito mal. É muito privilégio, é muito estatal, é muito rombo nas estatais, ou seja, tem muito disso, né? O Brasil arrecada bastante, mas gasta muito e ainda gasta mal. Se o Brasil gastasse o que gasta, né? Já seria um absurdo. Mas se gastasse o que gasta e tivesse uma educação condizente com o investimento, poderia ter alguma discussão. Mas não, o Brasil tem um déficit gigantesco, arrecada muito, né? E ainda gasta muito mal esse recurso que ele arrecada da população. Se você quer trabalhar no mercado financeiro em 2025 e alcançar uma profissão que pode gerar remunerações de 18 mil em 2 anos, esse anúncio é para você. Em 60 dias, a gente vai te treinar para que você comece a atuar como consultor financeiro de investimentos. Você vai ter um treinamento completo que vai trabalhar todo o conhecimento financeiro e comercial que você precisa. Em 60 dias, você já vai ter como começar a fazer uma transição de carreira, podendo começar o seu trabalho sem precisar pedir demissão de imediato. Tudo isso sem que você precise entender muito sobre investimentos, ter muito tempo disponível para estudar e com todo o suporte, inclusive com mentores do Grupo Primo. Além disso, concluindo toda a formação, você ainda vai ganhar uma entrevista na Portfel, a nossa consultoria de investimentos. E tudo isso por meio de um programa chamado Formação de Consultores de Elite, que nesse momento tem um preço promocional exclusivo. Se você quer saber mais dessa oportunidade que te coloca dentro do mercado financeiro, clica aqui no Saiba Mais, aqui embaixo. Eu acho que tem 2 pontos para falar de onde é que nosso dinheiro está indo. A gente arrecada tanto, paga tanto imposto e cadê o nosso dinheiro? Primeiro, gastos inúteis, né? Que é privilégio, o dinheiro indo pro ralo ou o dinheiro sendo roubado, né? Você tem só de super salário, de juízes, de promotores, 20 bilhões de reais por ano. E eu não tô falando que é 20 bi com o salário deles, não. É 20 bi com o que eles recebem acima do teto. Então, eles recebem 46 mil, o que eles recebem ilegalmente, inconstitucionalmente, acima desses 46 é 20 bi. Se a gente pagasse todo mundo certinho no teto, 46, que já é o suficiente para colocar você no 1% mais rico da população, num país pobre como o Brasil, ainda assim a gente economizaria 20 bilhões de reais por ano. 50 bilhões de reais em emendas parlamentares. E a gente sabe, primeiro, tem muita corrupção. É comum em Brasília você ouvir a expressão rebote. O rebote é propina. É um rebote. É um rebote de 20%, que é o que volta. Né? Eu mando 10 milhões de emenda para uma prefeitura. O rebote é 20%, 2 milhões é o bolso de propina, né? E aí, a Procuradoria-Geral da República, né, em vez de estar preocupado em prender deputado corrupto que desvia emenda, eles estão agora abrindo investigação contra servidores do Ministério Público que criticaram super salários de procuradores. Então, assim, em vez de se preocupar em prender quem tá roubando, eles estão preocupados em prender quem denuncia quem tá recebendo super salário, né? Então é um desperdício gigantesco. Emenda, mesmo quando é usado dentro da lei, tem muito desperdício de dinheiro de emenda, né? Eu lembro que teve uma polêmica recente com o Arthur Duval criticando um deputado que subiu no palanque com uma prefeita e falou: vou mandar centenas de milhares de reais aqui para pagar o cachê do Wesley Safadão. Aí o povo, Aí o Arthur,
né, não só criticou o político, mas criticou o povo também, de aplaudir isso, que tá errado também. É fácil criticar a classe política, não tem ninguém que esculhambe mais a classe política do que a gente. Agora, na hora de colocar responsabilidade pro povo, aí é impopular, obviamente, porque pela própria definição, você tá criticando o povo, é impopular, né? O cara tá aplaudindo e vai votar num deputado, porque ele tá anunciando que vai mandar dinheiro de emenda pra pagar um cachê de um cantor, aí, meu amigo, me desculpa, você tá contratando a sua própria desgraça, né? Você é refém da sua própria ignorância, você é refém do seu próprio impulso de querer ter um show antes de você ter uma privada em casa, né? Antes de você ter um esgoto tratado, que a maior parte dessas cidades que pagam muitas emendas grandes cantores não tem saneamento básico. Então, tem a parte do gasto inútil. E tem o que o Augusto colocou também, do gasto em setores que são importantes, mas que é extremamente mal gasto. A gente está discutindo agora uma reforma administrativa no Congresso, que eu já adianto, né? Não vai sair nada, tá? Eu estou discutindo, eu estou defendendo, mas eu tenho 100% de consciência que sob um governo petista nunca vai sair nenhuma reforma administrativa. Ainda que só de ter o nome reforma administrativa, pela base sindicalista e de funcionário público que o governo do PT tem, já não sai. Podia ter o nome reforma administrativa e o texto for aumentar 100% o salário de todos os funcionários públicos. Não passa. Só ter o nome reforma administrativa, para a base petista já não passa. Mas a gente está tendo essa discussão, e uma coisa que eles são contra é a análise de desempenho do servidor. Mas peraí, meu amigo, qualquer país sério tem análise de desempenho do servidor. Não é razoável que aqui a gente só possa demitir o servidor ou que é bandido e é condenado, ou que ele é tão negligente a ponto de ser mandado embora. Agora, se ele presta um péssimo serviço, ele vai continuar lá o resto da vida dele. Ou, se a função dele não faz mais sentido, você não pode mais mandar embora. A gente tem agora aqui nosso subprefeito da Vila Mariana, que é do MBL, o Rafael Minatogal, ele tem lá uma telefonista que tem estabilidade, né? Estabilidade em país desenvolvido é para proteger carreira típica de Estado. Aquela carreira que o servidor precisa ter estabilidade para ir para cima de interesses políticos. É o cara do COAF, é o cara da Receita, é o cara da polícia, né, do Ministério Público, alguém que um político poderia chegar e falar, abafa isso aí, senão te manda embora. Esse cara não pode ser mandado embora porque ele tá numa função de fiscalização e controle, uma carreira típica de Estado. Agora, telefonista tem que ter estabilidade por quê? Por que alguém vai querer perseguir politicamente a servidora telefonista com estabilidade? Fala, puta, você não deu bom dia ali, vou te perseguir. Não, sabe? Então tem muito mau gasto. A gente gasta... Quando revogou o teto de gastos, isso aumentou em algumas dezenas de bilhões de reais o nosso gasto em saúde. Alguém tá vendo melhora no serviço de saúde depois que a gente aumentou dezenas de bilhões de reais? É dinheiro indo para incompetência, indo pro ralo. E aí não é nem corrupção e não é nem uma área inútil. Não, é uma área útil, importante, que é a saúde. E mesmo quando o político não rouba, ele administra mal e não tem nenhuma consequência. Se eu sou ministro da saúde, eu pego um país com uma mortalidade infantil e entrego esse país com 10 vezes mais criança morrendo, não acontece nada comigo. Eu continuo elegível, eu continuo tranquilo, disputo a eleição, não tem problema. Se eu sou ministro da educação, eu pego um país com, 10% de analfabetismo, eu entrego com 15%, não acontece nada comigo, esse cara tem que ficar inelegível. O ministro, o secretário municipal, o secretário de Estado, o diretor da escola tem que ser mandado embora, o professor negligente tem que ser mandado embora, o aluno que não se comporta em sala de aula tem que ser expulso e a família dele tem que perder qualquer benefício que receba do governo. Agora, não tem nenhum controle. Fala